Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Caixa Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.ri.caixaseguridade.com.br. A apresentação também está disponível para download. To hear the audio in English, please click on Interpretation and select English. For a better experience, click on Mute Original Audio. The information that the presentation in English is available on Caixa Seguridade's IR website, ri.caixaseguridade.com.br/en. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Caixa Seguridade e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Está presente nessa videoconferência o Sr. Felipe Montenegro Matos, diretor-presidente da Caixa Seguridade, e o Sr. Eduardo Costa Oliveira, diretor de Finanças e Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Matos, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Felipe Matos, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por participarem da apresentação de resultados da Caixa Seguridade. Sou Felipe Montenegro Matos, diretor-presidente da companhia, e está comigo Eduardo Oliveira, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Hoje, tenho grande alegria em apresentar os resultados da companhia juntamente com o Eduardo, referentes ao terceiro trimestre de 2024, trimestre com resultado recorde para a companhia, histórico. Iniciamos no slide 3 com indicadores que refletem algumas das principais entregas realizadas pela Caixa Seguridade neste trimestre, resultado de ações voltadas para a melhoria na experiência e na retenção de clientes. Em primeiro lugar, destaco o número de reclamações junto ao Bacen, relacionadas aos nossos produtos. Este número caiu de 228 reclamações para 38, uma redução de 83% no volume total. Isso se deve à constante atuação da companhia junto às investidas e à Caixa, em busca do aprimoramento da experiência do cliente, o que inclui diversas ações, como ajustes nas informações fornecidas sobre os produtos no ato da contratação e nas melhorias operacionais de atendimento ao cliente. No seguro residencial, a estratégia de oferecer apólices plurianuais e com renovação facilitada vem apresentando resultados, de forma que tivemos nesse terceiro trimestre de 2024 a participação de 60% de planos plurianuais, com duração de 24 ou 36 meses, dentre as novas apólices, um aumento de 8 pontos percentuais em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Também tivemos um aumento de 5,5 pontos percentuais no índice de renovação do seguro. Assim, o aumento no tempo de permanência de clientes favorece o fluxo de emissão de prêmios e nos levou a atingir o melhor desempenho mensal histórico no seguro residencial em julho, com mais de 90 milhões em prêmios emitidos em um único mês. Pensando na otimização da jornada do cliente, também realizamos melhorias no processo de contratação do seguro prestamista, aumentando o índice de aprovação de propostas em 2,5 pontos percentuais, em relação ao período anterior à implementação do novo projeto. Estamos falando de um ajuste no fluxo de contratação que resultou em uma média de mais de 3.000 apólices por mês, que antes eram rejeitadas por inconsistências de conformidade e agora não são mais. Já em Previdência, tivemos esse trimestre a campanha Cashback, cujo objetivo foi fornecer, promover e incentivar a transferência de recursos aportados em planos de previdência administrados por outras entidades de previdência complementar, e isso para a nossa Caixa Vida e Previdência, mediante processo de portabilidade. Nesta campanha,
Os clientes receberam cashback de 250 a cada 50 mil portados, limitado a R$ 2.500 por CPF. Como resultado, a captação de previdência através de portabilidade de entrada no terceiro trimestre apresentou um crescimento de 64% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Finalizando esse slide, temos o destaque do aumento de 28 pontos percentuais na participação de planos de pagamento mensal nas novas vendas de capitalização no terceiro trimestre de 2024. As vendas apresentaram um crescimento de 49% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Essa mudança reflete a estratégia da companhia de foco na comercialização de produtos na modalidade de pagamento mensal, produto que gera melhor margem operacional no nível da investida, devido à menor necessidade de provisionamento de resgate, bem como traz uma maior resiliência e sustentabilidade de resultados. Seguimos com o desempenho comercial nas nossas principais linhas de negócio, sendo que no slide 4 comentarei sobre os destaques do trimestre. Começo com o seguro habitacional, que apresentou mais de 922 milhões de reais em prêmios emitidos, um crescimento de 13,4% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Este resultado mantém a nossa liderança absoluta de mercado e é reflexo da evolução da carteira de crédito habitacional da Caixa. O seguro residencial atingiu quase 240 milhões em prêmios emitidos no terceiro trimestre, um crescimento de mais de 13% em relação ao mesmo período de 2023. Renovamos o melhor desempenho trimestral histórico na emissão de prêmios do produto, desempenho favorecido pelo esforço da Rede Caixa e pela estratégia adotada de estímulo às vendas de apólices plurianuais e com renovação facilitada, conforme já mencionei. O seguro prestamista, cujo desempenho está vinculado à originação de crédito comercial na Caixa, alcançou mais de 600 milhões em prêmios emitidos, um crescimento de 13% no comparativo com o mesmo trimestre do ano passado. Este resultado advém principalmente do maior volume das vendas das operações de crédito consignado no banco. A assistência, com quase 51 milhões de reais em receitas, apresentou um crescimento de mais de 25% no comparativo com o mesmo trimestre do ano passado, mantendo a curva ascendente em receitas desde a criação da Caixa Assistência. O destaque foi para o desempenho do produto Rapidex, vendido diretamente aos consumidores, que cresceu mais de 45% na comparação com o terceiro trimestre de 2023. Seguindo para os negócios de acumulação, atingimos a marca de quase 170 bilhões em reserva de previdência, um volume 12% superior ao de setembro de 2023, contribuindo para a geração de 471 milhões em receitas com taxa de administração no trimestre, que apresentaram um crescimento de quase 13% em relação ao mesmo período de 2023. Por fim, em consórcio, comercializamos quase 5 bilhões em carta de crédito no trimestre. Resultado de ações com foco na promoção de vendas. Foi um crescimento de mais de 22% na quantidade de novas propostas em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pela campanha Consórcio Premiado, Sortudão, e a campanha de aniversário da Caixa Consórcio, dia em que batemos recorde histórico de vendas do produto. No slide seguinte, slide 5, temos mais 3 importantes destaques do trimestre para apresentar. O primeiro está relacionado à simplificação da nossa estrutura societária e busca por maior eficiência operacional. No caso, promovemos a incorporação da XS2 pela Caixa Vida e Previdência, movimento ocorrido no âmbito da holding XS1, que é a mesma responsável pelos produtos de venda, vida, prestamista e previdência. Assim, teremos apenas uma empresa concentrando todas as nossas operações nesses produtos, facilitando a forma de enxergar os resultados. Essa reestruturação proporcionará benefícios administrativos, econômicos e financeiros às operações de negócios da holding. Outro destaque da execução estratégica, que acabou se concretizando após o fechamento do trimestre, foi o desinvestimento integral da participação não estratégica detida pela CNP Seguros Holding Brasil no capital social da Wisco Participações e Corretagem de Seguros, movimento que também favoreceu a simplificação da estrutura societária da companhia e reforça o nosso foco com bancassurance da Caixa, do qual temos muito orgulho. Já no campo de sustentabilidade, nesse trimestre foi aprovado o Plano de Sustentabilidade 2024-2025 da Caixa Seguridade, que orienta as ações de sustentabilidade da companhia em conformidade com o planejamento estratégico vigente. O objetivo do plano é de promover a incorporação gradativa de processos sustentáveis pela companhia e pelas participadas, bem como o aperfeiçoamento dos negócios de seguridade, alinhado à sustentabilidade, contemplando ações solidárias, inclusivas, de baixo carbono e com preservação da biodiversidade,
Este é o caminho a ser seguido. Este é o caminho que nós adotamos. Nesse sentido, a companhia se tornou signatária do Pacto Global da ONU, reafirmando seu compromisso de atuação com sustentabilidade e responsabilidade social em nível global. Como membro, adotaremos e promoveremos o engajamento das empresas participadas em suas operações e estratégias, aos princípios universais aceitos internacionalmente. A Caixa de Seguridade também aderiu ao Pacto pela Equidade Racial, comprometendo-se com a adoção de práticas que promovam a igualdade racial na companhia e junto às empresas participadas. Entre os comprometimentos, destacam-se a criação de um ambiente de trabalho mais inclusivo e diversificado, o aumento do engajamento e da satisfação dos empregados, além da valorização interna, reafirmando o compromisso da companhia com a equidade racial. Para concluir essa primeira parte, passando para o slide 6, temos mais 4 importantes destaques para apresentar. O primeiro é referente ao nosso resultado. Tenho muito orgulho de anunciar. Pela primeira vez, atingimos a marca de R$ 1 bilhão em lucro líquido em um trimestre. Nosso maior resultado histórico, um crescimento de quase 10% em relação ao mesmo período de 2023 e de 30% em comparação ao trimestre passado. O ROI do terceiro trimestre de 24 ficou em quase 63%, crescimento de mais de 6 pontos percentuais em relação ao registrado no mesmo período de 23. Conforme temos feito nos últimos trimestres, e ainda considerando o resultado robusto que apresentamos, conforme divulgado ontem, o Conselho de Administração da Caixa Seguridade aprovou a distribuição de dividendos no montante de R$ 930 milhões, equivalente a 92,5% do lucro líquido gerencial ajustado do terceiro trimestre de 2024, com pagamento previsto para 17 de janeiro de 2025. Desta forma, em linha com o já previsto na nossa política, havendo condições favoráveis, a companhia seguirá submetendo a cada trimestre proposta de distribuição intercalar de dividendos com bases em balanços intermediários e sempre em patamares, quando possível, altos, assim como feito nesse trimestre. Por fim, destaco que a Caixa Seguridade ingressou na carteira do índice Ibovespa, o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. Mais uma importante conquista para a Caixa Seguridade e seus acionistas, resultado do intenso trabalho da companhia em ampliar sua participação, relevância e liquidez no mercado. Trata-se de grande conquista. Convido agora Eduardo Oliveira para dar continuidade à apresentação, trazendo o desempenho financeiro e comercial do terceiro trimestre de 24. Eduardo. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Apresentarei agora maiores detalhes sobre o desempenho dos negócios da companhia. No slide 8 é apresentado o desempenho financeiro do trimestre em visão gerencial em acordo com a norma IFRS 4. Começo destacando o volume de 1,3 bilhão de receita operacional, maior montante histórico registrado para um trimestre, o que corresponde a um crescimento de 10,5% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Olhando para o resultado dos primeiros 9 meses do ano, houve um crescimento de 8,3% em relação ao acumulado do mesmo período de 2023. Do total de receitas, 57% são provenientes de participações, com destaque para os desempenhos das investidas Caixa Consórcio, que cresceu mais de 100%, Caixa Residencial, com crescimento de 36%, e Caixa Capitalização, que cresceu 14%. Os outros 43% provêm das receitas de distribuição, compostas aqui majoritariamente por corretagem, que cresceram 12,2% no terceiro trimestre de 24, frente ao mesmo período de 23. Destaque aqui para as receitas originadas pelo seguro habitacional, cresceram quase 38%, residencial, cresceram mais de 16%, e assistência, que mais que dobraram, crescendo 113%. Como já destacado pelo Felipe, a companhia atingiu no trimestre um lucro líquido gerencial de 1 bilhão. Na visão contábil, de acordo com a norma IFRS 17, o lucro líquido trimestral foi ainda maior, de 1,1 bilhão, o que representa um crescimento de 11,7% em relação ao mesmo período de 23. No gráfico à direita, índice também destacado pelo Felipe, o ROI atingiu a marca de 62,9%, crescimento aqui superior a 6 pontos percentuais. Passando para o desempenho comercial do segmento de seguros, os prêmios emitidos no valor de 2,5 bilhões representaram um crescimento de 7,8% em relação ao terceiro trimestre de 2023, com destaque para os ramos de habitacional,
residencial e prestamista, todos com crescimento na casa de 13%, na comparação trimestral ano a ano, além de assistência, que cresceu 25%, aí evidentemente por ter uma base menor. No acumulado, as emissões de 2024 superaram em 7,6% as de 2023. Importante destacar aqui o desempenho do residencial e, como o Felipe já mencionou, com a estratégia de apólices plurianuais de renovação facilitada, que resultaram no maior desempenho histórico pelo segundo trimestre consecutivo. Prêmios ganhos no terceiro trimestre de 2024 cresceram 6,2% em comparação com o terceiro TRI de 23, e na comparação entre o acumulado de 24 com o do ano anterior, os prêmios ganhos aumentaram em 4,5%. No slide 10, trazemos alguns indicadores de desempenho operacional. Para o índice de sinistralidade, observamos aqui o retorno do índice para o patamar de períodos anteriores, após os eventos não recorrentes ocorridos no segundo trimestre desse ano. O indicador do terceiro trimestre apresentou melhora de 1,5 ponto percentual em relação ao mesmo período de 23, movimento aqui impactado pela dinâmica de regulação e reconhecimento de provisões para sinistros e resseguros relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul. A linha pontilhada do gráfico considera os efeitos das variações em resseguro sobre o indicador, o que, no nosso ponto de vista, é uma visão mais realista da sinistralidade da companhia e que demonstra um crescimento de 1,8 pontos percentuais na comparação entre os trimestres de 24 e 23. Essa variação é explicada majoritariamente pela maior sinistralidade do ramo prestamista, decorrente do novo processo de aviso de sinistro estabelecido para este ramo. A margem operacional, fortemente impactada pelos dois eventos não recorrentes do trimestre anterior, retornou ao patamar dos períodos anteriores, apresentando um crescimento de quase 2% na comparação com o terceiro trimestre de 23. No gráfico de representatividade, observamos a redução da participação relativa do grupo negócios de risco, efeito do aumento da participação dos negócios de acumulação, principalmente em virtude do consórcio, como eu vou falar na tela seguinte. Então, na tela 11, nós trazemos o desempenho dos negócios de acumulação, o qual aumentou em 8,2% os recursos arrecadados no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Na análise por segmento, em previdência observamos que as contribuições brutas cresceram 2,4% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao terceiro trimestre de 23 e 12,1% em relação ao segundo trimestre do ano. Ainda em relação às receitas, as ações para incremento de portabilidade no trimestre, destacadas pelo Felipe, refletiram no aumento de 20,4% na portabilidade de entrada em relação ao terceiro trimestre de 23 e 64,1% em relação ao segundo trimestre de 24, o que contribuiu para que a contribuição líquida alcançasse 1,1 bilhão no trimestre. No gráfico abaixo à esquerda, mostramos que as reservas aumentaram 11,9% em comparação ao terceiro período do ano passado e 3% em relação ao trimestre imediatamente anterior, alcançando aqui 167,6 bilhões. No ano, as arrecadações de recursos do segmento de capitalização cresceram 6,9% em relação ao mesmo período de 23, com o volume total arrecadado em 2024 de quase 1,1 bilhão de reais. No gráfico de arrecadação, é possível observar com maior clareza o destaque apresentado pelo Felipe sobre a modalidade de pagamento mensal, que tem participação crescente no total arrecadado. As reservas de capitalização tiveram um aumento de 10,5% em relação ao trimestre passado e 71% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as cartas de crédito comercializadas pela Caixa Consórcio ultrapassaram o montante de 28 bilhões em estoque no trimestre, um crescimento de quase 58% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Deste total, 4,86 bilhões se referem a vendas novas do terceiro trimestre de 2024, desempenho impulsionado aqui pelo sucesso das campanhas já citadas. Na tela seguinte, a gente continua falando um pouquinho sobre os negócios de acumulação, porém aqui na visão agrupada. A receita operacional do terceiro trimestre obteve crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com crescimento para todos os segmentos, destacando aqui o consórcio, que registrou mais uma vez um crescimento expressivo, com
com um aumento de 47,6% entre os períodos. Esse desempenho nas receitas influencia a margem operacional do segmento no terceiro trimestre, que cresceu mais de 22% em comparação com o mesmo período de 2023. Na visão acumulada, o crescimento foi de 21,6% entre 2024 e 2023. Desta forma, a representatividade da margem operacional total teve um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023, passando para 27% no terceiro trimestre de 24. Na tela 13, nós detalharemos o desempenho dos negócios de distribuição, que incluem aqui os resultados referentes às receitas de acesso à rede de distribuição e uso de marca caixa, que era comum no modelo antigo em runoff, e as receitas de corretagem, aqui consideradas em conjuntos como receitas de corretagem. Essas receitas no trimestre aumentaram 12,2% em relação ao terceiro TRI de 23 e 13,4% na comparação entre o acumulado de 24 e o de 23. No trimestre, destaque aqui para as receitas originadas por seguros, principalmente para habitacional e residencial. Referente à distribuição da corretagem total, 70% do valor de comissionamento pago pelas JVs ficou na corretora, 18% do valor foi destinado ao pagamento de taxas de premiação de empregados e parceiros e 12% foi destinado para a taxa de serviço caixa. Em relação à margem operacional dos negócios de distribuição, tivemos um aumento de 11,3% em relação ao mesmo trimestre de 23, com destaque para seguros, que teve um crescimento de 15%, e enquanto que entre os acumulados de 24, tanto no acumulado de 24 contra 23, quanto em relação ao trimestre. A margem operacional do terceiro trimestre de 24 alcançou 453 milhões, representando 28% da margem operacional total. Neste slide, os indicadores operacionais são apresentados de forma agrupada, considerando os percentuais de participação econômica da Caixa de Seguridade em cada investida. Começando pelo índice de despesas administrativas, que se manteve próximo à média histórica. Aqui vale destacar as variações dentro do grupo de novas parcerias, que teve o crescimento do indicador causado pelo aumento das despesas relacionadas a investimentos em TI e a incentivos à cultura e esporte. Em relação a esses incentivos, vale esclarecer aqui que se trata de recursos alocados via Lei Rouanet na Caixa Vida e Previdência, Caixa Residencial e Caixa Capitalização. Se desconsiderarmos o montante atribuído a esses incentivos fiscais, já que trazem uma redução da mesma magnitude na despesa com tributos, o indicador geral do trimestre teria sido de 10,3%, ou seja, um crescimento de 0,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 23 e uma redução de 0,2 pontos percentuais sobre o segundo trimestre de 24. Passando para o índice combinado, após os eventos não recorrentes de sinistro das enchentes no Rio Grande do Sul e oriundo da base de avisos de prestamistas ocorridos no segundo trimestre, o IC retornou ao patamar observado em períodos anteriores. Na comparação entre o terceiro trimestre de 24 e de 23, é possível observar o indicador do grupo Novas Parcerias pressionado pelo novo patamar de sinistralidade do ramo prestamista, o que reflete o novo processo instituído para avisos sinistros, como já mencionado, além do impacto das despesas administrativas, também já citados aqui em relação ao IDA. Da mesma forma que o índice combinado, após os eventos extraordinários do segundo trimestre do ano, o índice combinado ampliado, o gráfico aqui à direita na tela, também retornou ao nível próximo observado para trimestres anteriores, tendo sido positivamente impactado também pelo resultado financeiro do trimestre, que detalharei agora na tela seguinte. Então, nessa tela à esquerda, a gente pode analisar o resultado operacional e financeiro e sua representatividade no lucro, líquido de tributos e considerando a participação da Caixa de Seguridade em cada participado. O resultado financeiro foi responsável por 28% do lucro líquido gerencial da Caixa de Seguridade no trimestre e nos 9 primeiros meses do ano, sendo que a redução de 5 pontos percentuais em relação ao mensurado no terceiro trimestre de 23 e no segundo trimestre de 24 reflete aqui muito mais a melhora do desempenho operacional da companhia, muito mais do que uma queda do resultado financeiro. Quando avaliamos somente o resultado financeiro do terceiro trimestre de 24,
temos a redução nominal em relação ao mesmo período de 23, mas um crescimento de 9,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior, o que reflete principalmente as variações da taxa Selic e rentabilidade da carteira no período. No gráfico à direita, passamos para a composição agrupada da carteira de investimentos da Caixa de Seguridade, o que inclui, além da carteira própria da holding, as carteiras de cada empresa investida, aqui também ponderado pelos percentuais de participação. O montante de setembro de 2024 da carteira de investimentos cresceu 5,5% em relação ao mesmo período de 2023 e 4,1% quando comparado a junho de 2024. Do total de 13,4 bilhões de aplicações financeiras, 44% estava investido em papéis pós-fixados, 38% aplicado em pré-fixados, 13% em índice de inflação e 5% em outros tipos de fundos. A rentabilidade trimestral anualizada da carteira foi de 10,9%, correspondente aqui a 98,8% do CDI médio do período. Com isso, eu encerro aqui a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 24 e daremos início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta via Zoom, por favor, digite seu nome e companhia e sua pergunta no campo do Q&A. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Daniel Vaz, do Safra. Por favor, o senhor pode prosseguir. Bom dia, Felipe, bom dia, Edu, parabéns pelos resultados. Eu queria ter uma pergunta, eu tenho uma pergunta, na verdade, no habitacional, né? O seguro habitacional, ele cresceu mais ou menos ali 13% ano contra ano, acelerando do último trimestre. É um produto com uma duration maior, né? A gente dificilmente vai ver uma redução drástica, um aumento drástico no produto. Queria entender um pouco, né, da recorrência desse patamar de 13% ano contra ano para os próximos trimestres, porque uma revisão aqui que poderia ser um lucro do ano que vem, pensando que estava rodando ali entre 10% a 11%, né? Então, acho que essa é a pergunta que eu tenho para hoje. Obrigado. Bom dia, Daniel. Em primeiro lugar, obrigado por participar aqui da nossa call. E essa pergunta aqui é muito recorrente para nós, e principalmente levando em consideração a relevância do crédito imobiliário para o resultado da Caixa de Seguridade, seja via emissão de prêmio de seguro habitacional, seja via todo o cross-sell que o crédito imobiliário permite que a gente faça. Dito isso, primeiro, eu acho que principalmente à luz dessas várias notícias que vêm saindo relacionadas à mudança de parâmetros de concessão de crédito imobiliário, eu acho que a gente precisa esclarecer que essas medidas julgadas pela Caixa, elas já foram adotadas no banco no passado, e elas costumam ocorrer quando a velocidade de concessão do crédito é superior à prevista no orçamento e visa justamente equilibrar a velocidade de concessão com o planejamento orçamentário de ALM do banco. Então, e essas mudanças, Daniel, elas são restritas à modalidade de SBPE, que utiliza o fundo de poupança LCI, que hoje representa cerca de 1 terço das novas contratações de crédito habitacional. Ou seja, o efeito dessas medidas na concessão do total de crédito imobiliário, ele é mitigado, já que as concessões com fundo da FGTS e do Minha Casa Minha Vida seguem outra dinâmica. Então, dito isso, quando a gente pensa nesses efeitos no crédito imobiliário da Caixa e a tendência de seguro habitacional daqui para frente, Daniel, o que a gente vê é uma manutenção de um crescimento acelerado de crédito imobiliário, ainda que seja como resultado dessas medidas da Caixa, no quarto trimestre, a gente deve ter um crescimento relativo um pouco mais baixo, justamente para equilibrar essa velocidade de concessão com o orçamento de crédito imobiliário no banco, tá? Como eu falei, é sempre bom reforçar que essas medidas elas atingem uma parte da concessão de crédito imobiliário, não o todo, e que quando a gente olha o efeito para a Caixa de Seguridade, também é bom relembrar que a emissão de seguro habitacional é vinculada ao estoque de crédito habitacional e não às novas concessões, o que torna esse fluxo muito mais sustentável e
perene as taxas de crescimento de emissão de prêmio de seguro habitacional. Perfeito, obrigado pela resposta. Parabéns pelos resultados de novo. A nossa próxima pergunta vem do senhor William Barranjar, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Senhor William, seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Podemos Sim, estamos te escutar. ouvindo, bem. Não, legal. Então, bom dia, Felipe, Eduardo. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo resultado. Acho que a minha pergunta aqui é saindo um pouco de seguros e voltada um pouco mais para os produtos de acumulação, né? E aqui, tanto Previdência, Consórcio e CAP, estão todos entregando um bom crescimento, né, de resultado. Então, aqui, na primeira parte da pergunta, principalmente focando em consórcio e CAP, eu queria entender como que vocês estão vendo a evolução para frente, né? E aqui pensando em produção de venda, que está indo bem, mas também alavancagem operacional, melhora de margem, né? Como que isso deveria evoluir aqui para essas duas operações. E aí fazendo uma pergunta um pouco mais geral, mas também pensando em acumulação, né? Mais para frente, né? Numa empresa que tudo esteja um pouco mais constante, essas melhoras de alavancagem já estejam mais constantes, mais neutras, né? Como que vocês pensam a margem operacional aqui, né, o share de cada operação na margem operacional total, né? Então, a gente viu aqui que a acumulação ela alcançou esses 27% contra os 24% do ano passado, né? Então, eu queria entender se isso deveria continuar crescendo, até que ponto, ou se eventualmente a gente já está num período um pouco mais estável aqui. Tá? São essas do meu lado. Bom dia, William, tudo bom? Obrigado aí pela pergunta. Como foi uma pergunta um pouco extensa, a gente vai aproveitar aqui e falar um pouquinho, tanto eu quanto o Edu. A grande importância que a gente tem aqui em relação à acumulação, nós tomamos uma decisão. Então, eu vou começar aqui por CAP, né? Nós tomamos uma decisão em termos um produto que, no primeiro momento, pode demonstrar um pouco menos de faturamento, mas, em resultado, neste momento ele ainda está bom para nós, então a gente vai empilhando e daqui a pouco a gente vai ver e vai ter um resultado mais sólido para os próximos anos. Então, fizemos sim uma opção e nós vemos ainda muito espaço para a CAP crescer. Na verdade, os três produtos de acumulação ainda têm muito espaço para crescermos. A gente compara, por exemplo, o nosso espaço em CAP e com a rede que nós temos lotérica, por exemplo, que é uma rede típica para a distribuição desse produto, nós ainda estamos no primeiro passo, dando os primeiros passos. Lembremos que a empresa tem 3 anos com essa nova formatação e já é uma das líderes de mercado, mas, dada a conformação da Caixa, ainda tem muito o que crescer. Em relação ao consórcio, o consórcio nosso, especialmente, ele é feito pela carteira habitacional, imóveis, né? E uma carteira de imóveis, até fazendo o link com a pergunta anterior, ela é uma carteira que nos propicia também dar outra opção ao cliente Caixa. Quando aquele que procura um financiamento e eventualmente tem algum dinheiro ou não tem necessidade naquele momento, ele também pode optar pelo consórcio. Então, o consórcio, no âmbito da Caixa, ele é complementar à estratégia da empresa. Então, é importante que a gente veja o consórcio como algo ainda com muita capacidade de crescimento. Nós batemos recorde no valor de cartas vendidas ano passado, caminhamos também para bater um novo recorde esse ano, e não há nada que nos indique que seja o contrário ano que vem. Então, em relação a essas duas linhas, CAP, ela vai crescer um pouco mais devagar, mas está empilhando. Consórcio, a gente também espera um grande crescimento. Em relação à Prev, em que pese o crescimento seja um pouco mais lento, o nosso nível de reserva já é elevado, mas ainda está aquém do que a gente espera em relação à importância da Caixa. Afinal de contas, a Caixa, o tamanho do banco, possui uma capilaridade gigante e o principal que nós vemos, falta ainda a nós, aos brasileiros, um pouco de educação para o pensamento no futuro. E a Caixa, como banco social que é, eu tenho certeza que nós conseguiremos aí, no âmbito da Caixa de Seguridade, trazer para os clientes aquele produto mais adequado, aquele produto que vai fazer pensar no futuro, e a previdência dos nossos produtos de acumulação é o produto certo para que o cliente possa se programar e possa pensar em sua aposentadoria. Então, sim, os produtos de acumulação eles tendem a ter um crescimento mais robusto, ainda que este ano eles tenham andado de uma forma talvez menos, né,
um ramp-up foi menor do que em relação aos produtos de seguro, mas nós temos sim uma boa perspectiva que o Edu vai passar aqui para a gente em relação à margem operacional e participação no âmbito dos nossos negócios. Legal. Bom dia, William. Complementando aqui o que o Felipe trouxe, eu acho que ele acabou trazendo uma resposta super completa aqui da dinâmica de cada um dos produtos. O resultado de todos esses elementos, William, eu acho que é justamente um ganho de uma participação relativa desse segmento de acumulação frente aos demais ao longo do tempo, tá? Isso para nós é esperado, principalmente nesses momentos onde esses segmentos eles estão crescendo de uma forma mais acelerada, porque a base é menor do que a de seguros. E olhando aqui para frente, principalmente em previdência, a gente teve aqui, a gente já vem fechando o segundo ano com um cenário bem desafiador para a previdência, em função da necessidade do banco em captar funding para sustentar o crescimento do crédito imobiliário em SBPE na Caixa. E então a dinâmica de Prev nos últimos 2 anos foi difícil, tá, William? O que a gente vê daqui para frente? A Caixa vem tomando uma série de ações, algumas públicas inclusive, visando aumentar a captação, principalmente de LCI, em outros canais que não os canais internos do banco. Ou seja, disponibilizar o produto de previdência em outras plataformas de forma a reduzir o peso ou a necessidade de captação de previdência dentro da Caixa. Desculpa, LCI. E isso deve fazer com que a pressão em cima de previdência reduza daqui para frente. Então, o que a gente tem é um cenário para o ano que vem um pouco mais otimista de previdência. A gente acredita que essas medidas que a Caixa fez para captar LCI ou fora dos canais do banco devem trazer um resultado positivo para o banco e devem diminuir a necessidade ou o foco da rede em captar previdência. Ou seja, é algo que tende a melhorar no ano que vem, tá? Isso tudo leva a que esse segmento de acumulação aumente sua participação relativa no tempo, tá? Perfeito, Edu, Felipe, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Arnon Shirazi, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Fala pessoal, bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta e parabéns pelo resultado. Minha pergunta é referente também ao habitacional, mais ligado na parte de sinistralidade. No segundo trimestre a gente viu uma sinistralidade atípica, né? E agora nesse terceiro trimestre com um repique aí dos efeitos do segundo tri. O que a gente pode esperar da sinistralidade habitacional daqui para frente? Você acha que deve voltar aos patamares históricos? Obrigado. Bom dia, Arnon, tudo bom? Sim, respondendo diretamente ao seu questionamento, a gente entende que a sinistralidade habitacional tende a voltar para o patamar histórico. Na verdade, ela já vem voltando, né? Nesse trimestre, ela já ficou num patamar muito mais próximo do que o normal, né, pós os eventos não recorrentes lá do segundo trimestre, tá? Então, assim, essa sinistralidade que a gente vê é uma boa proxy do que nós esperamos daqui para frente, tá? A gente não deve ver nenhuma mudança estrutural ou relevante na sinistralidade do habitacional. Um ponto que corrobora um pouco dessa minha afirmação aqui é uma estratégia das nossas seguradoras conservadora de manter apólices de resseguros para questões climáticas num patamar que dê um conforto para a operação das seguradoras. Ou seja, a ideia aqui é justamente a gente mitigar os efeitos de potenciais eventos climáticos que poderiam fazer com que a sinistralidade do segmento habitacional ficasse acima desse patamar que nós estamos vendo hoje e que é o que nós esperamos ver daqui para frente, tá? Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Felipe, Edu, obrigado por receberem minha pergunta.
Eu queria voltar ao tema do crédito imobiliário, talvez com uma perspectiva mais de longo prazo aqui. A gente viu que nos últimos anos a penetração de crédito imobiliário sobre PIB cresceu bastante no Brasil, hoje está próximo de 10%. Queria saber, na visão de vocês, o que poderia levar a um crescimento maior ou fechar o gap que a gente tem contra países desenvolvidos. Claro que aí devem ter algumas variáveis externas, como renda per capita e o nível de juros, mas se vocês enxergam alguma medida que a indústria poderia implementar para melhorar a penetração de crédito imobiliário, de modo que ajudaria o negócio de vocês a crescer ainda mais. Obrigado. Bom dia, Thiago. Obrigado por participar aqui do nosso call. Essa sua pergunta ela é bem complexa, né? Até acho que entendo que o ideal seria direcionar essa pergunta para o banco, para a Caixa, né? Como maior especialista em crédito imobiliário do país. Mas dito isso, Thiago, eu acho que essa questão do aumento da participação relativa do crédito imobiliário em relação à PIB é inevitável, tá, Thiago? A gente tem um desafio estrutural muito grande no Brasil relacionado ao funding do crédito imobiliário, aliás, de todos os créditos direcionados. Isso é algo que a Caixa, junto com o governo federal, vem trabalhando e discutindo, buscando alternativas que façam com que o crédito imobiliário tenha uma participação maior, assim como a gente consegue ver nos países mais desenvolvidos. Mas particularmente, eu acredito que isso tem uma questão macro aqui que está posta e que, para mim, a participação relativa do crédito imobiliário vai aumentar na medida em que a taxa de juros cair e que a competitividade dos fundings oriundos aí de LCI, poupança, permitam com que as taxas ativas do crédito imobiliário fiquem no patamar mais baixo do que a gente tem hoje. Então, como eu disse, essa pergunta é super complexa. A causa da baixa participação do crédito imobiliário no PIB, ela se remete a questões estruturais aqui no país. E que eu acredito, eu sou otimista com relação a isso. Eu acho que no tempo essas questões elas vão ser equacionadas. E tem muita gente na Caixa e no governo federal buscando alternativas visando justamente essa expansão do crédito imobiliário. Obrigado, Edu. E se me permitir um follow-up, duas medidas mais regulatórias que a gente tem escutado como possibilidades é uma nova mudança no prazo de resgate de L6, ou então uma potencial mudança no nível de compulsório de poupança. Você tem alguma visão, alguma expectativa se isso pode ou deve ocorrer nos próximos meses, ou, enfim, um horizonte de tempo que vocês consigam imaginar? Obrigado. Não, então, a gente também, como você, a gente acompanha todas essas discussões relacionadas a potenciais medidas regulatórias que tragam algum tipo de efeito para o crédito imobiliário, né? Seja mudanças no prazo de resgate LCI, seja mudanças no compulsório. Todas essas medidas, elas têm, sim, o condão aqui de aumentar o funding do crédito imobiliário e, consequentemente, aumentar a capacidade de concessão de crédito imobiliário, né, Thiago? Mas realmente, assim, com relação à dinâmica de tempos, movimentos, viabilidade, possibilidade de conclusão dessas medidas, de fato, aqui a gente não tem nenhum tipo de informação diferente dessas do que são normalmente divulgadas pela imprensa. Perfeito. Está super claro e parabéns pelos resultados. A nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Roet, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aqui pela apresentação, pelo tempo de vocês. Eu queria focar no negócio de distribuição. Então, como vocês avaliam hoje o uso, né, da rede de distribuição da Caixa, tanto de agências aqui, como talvez de lotéricas, seja um ponto interessante para explorar, em termos de distribuição de produtos de acumulação e de risco, né? Eu acho que, além de explorar um pouco a base, se vocês puderem comentar como é que foi nesse trimestre ou nos últimos trimestres em comparação com o ano passado em relação à penetração no crédito para cada uma das quatro linhas principais aqui, quando vocês comparam como é que foi a evolução versus o ano passado em termos de penetração, se teve uma evolução, se está estável, seria ótimo. Muito obrigado.
Antônio, tudo bom? Mais uma vez aqui, vamos responder do eu, mas obrigado aí pela pergunta. E eu bato muito nessa tecla, tá, ô, Antônio? A Caixa possui canais de distribuição fantásticos. E quando a gente fala em canais é porque eles são de fato múltiplos. Seja o balcão típico que nós conhecemos, com nossos empregados contribuindo diretamente, seja por meio dos correspondentes bancários, né, o CCA, seja por meio das lotéricas, e também pelo meio digital. Vamos pensar nisso aqui, tá, Antônio? Então, como a gente vê essa distribuição acontecendo? O mundo ele está caminhando sinalizando para outro caminho. E menos agências, mais capitalizado, e a Caixa é o banco mais capitalizado. Então, nós temos que aproveitar essa duplicidade de caminhos que a Caixa tem. Tanto o canal físico, sendo dos bancos o mais capitalizado, seja por meio das suas agências, seja por meio do CCA, seja por meio das lotéricas, mas também no caminho digital, e essa é uma transformação que a Caixa já vem imprimindo e já vem demonstrando à sociedade, por meio das vendas digitais. Agora, especificamente nos nossos caminhos físicos. Eu entendo que, em especial, como já mencionei, o produto de capitalização, o produto de assistência e, por que não dizer também, os microseguros ali, o próprio amparo, vida, né, em geral, nós ainda temos um gap de contratação muito grande, nós ainda temos que aproveitar muito a nossa força das lotéricas. E qual o nosso grande desafio? Tornar essa jornada mais simplificada, mais fácil, até porque são produtos que não se compram tão fácil. Se eu vou à lotérica, eu estou atrás de um serviço específico, seja um pagamento de conta, seja uma aposta. Então, vender um seguro, vender um produto de seguridade é um pouco mais difícil, porque ele envolve necessariamente algum convencimento, e ele também tem que ser uma jornada mais fácil do que aquela dos demais produtos de lotérica. Então, nosso grande desafio está aí, em tornar essa jornada mais fácil para o cliente nesses canais, são canais, eu não diria nem complementares, são canais caixa de venda. Já em relação ao digital, como já disse, a Caixa está implementando a estrutura e o Edu, acho que termina. Não, a questão da distribuição de vendas por canais, Antônio, primeiro, bom dia, né, claro, né? Mas, complementando a resposta do Felipe, essa distribuição por canais, ela conversa diretamente com o aumento da penetração, né? Se a gente for olhar, a gente divulga essa informação pública, está na nossa apresentação institucional, Antônio, qual é a nossa penetração em cada um dos nossos produtos, né? Se você for olhar a informação que nós divulgamos, você vai ver que a penetração produto a produto na base de clientes da Caixa, ela varia ali entre 1 e 4%, dependendo do produto pessoa física, e na pessoa jurídica vai um pouco mais longe, pode chegar até 15% em alguns casos. Mas o grande salto que a gente vai ver de aumento de penetração, ele vai se dar justamente com a expansão desses canais digital, com a expansão dos outros canais de distribuição, como lotéricas e correspondentes exclusivos, porque a Caixa tem um alcance de um público de menor poder aquisitivo que é sem igual, Antônio. Então, a Caixa tem condição de alcançar um público que os outros bancos não têm, e isso que permitirá que a gente, de fato, aumente a penetração numa velocidade maior ao longo do tempo. Esse aumento de penetração, ele não vai ser de uma forma imediata, a gente não vê isso como um grande salto, ele vai se dar de forma devagar, é um processo árduo e que vai tomar tempo, porque justamente depende de várias ações complementares, seja de canais, seja de melhorias de produto, para que a gente consiga achar o produto certo no canal correto para o cliente correto. E isso que vai fazer com que a nossa penetração aumente uma velocidade maior do que a gente tem hoje. Respondendo diretamente o que você perguntou, sim, a gente vê um aumento da penetração. A gente olha nos últimos trimestres, nos últimos anos, a gente vem conseguindo aumentar a nossa penetração, mas ainda com um espaço muito grande pela frente, a gente ainda tem uma penetração muito baixa frente à base de clientes da Caixa. Tá ótimo, muito obrigado, Felipe, também. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio da Prato, do UBS. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Bom dia, Felipe, Edu, todo o time. Eu tenho duas do meu lado, por favor. Primeiro, em relação, se puderem falar um pouquinho sobre o potencial de crescimento de top line para o ano que vem. Vocês já comentaram um pouco sobre o produto de acumulação, né, numa outra resposta. Escrevi um pouquinho mais sobre os negócios de risco, né? Então, aí com foco principal no vida, prestamista, residencial e habitacional. Se puderem falar um pouco de potenciais drivers para o crescimento desses produtos, se é mais penetração, cross-sell ou de repente mais ligado de fato ao apetite da caixa, e também que nível de crescimento a gente pode imaginar. E a segunda é sobre o financeiro. Vocês tiveram uma rentabilidade praticamente em linha, né, com o CDI, em torno de 99% esse TRI. Aí eu queria saber, olhando para 25, dada a composição atual do portfólio e baseado na expectativa corrente de Selic do mercado, se dá para ter uma rentabilidade próxima desse patamar ao longo do ano, ou dado a carteira pré de vocês, que tipo de descolamento, dado o cenário atual, a gente pode ver versus o CDI. É isso, obrigado. Caio, muito obrigado. Obrigado aí pelo interesse, pelas perguntas. Se quiser, temos aqui espaço até para mais perguntas, tá? Tranquilo. Caio, a gente encerrou os primeiros meses de 24 com faturamento no segmento de seguros quase 8% superior em relação a 23. Nesse trimestre, com a emissão histórica para o segmento quase 8% superior em relação ao anterior. Aí, quando a gente para pensar, essa performance ela reflete em grande medida a dinâmica de crédito da Caixa, que está mais forte em 24 do que foi ano passado. Então, o crescimento no imobiliário beneficiou a emissão de prêmios do habitacional residencial, enquanto a aceleração do comercial, principalmente do crédito consignado pela Caixa, impactou positivamente na emissão de prêmios de seguro prestamista. Então, como você pode ver, na nossa estratégia de foco do bancassurance da Caixa, ela faz com que a nossa performance comercial reflita a dinâmica da própria empresa, Caixa. Por isso, o alinhamento estratégico com a empresa é fundamental para aproveitar essa força da redistribuição, ainda mais com uma abrangência de mais de 150 milhões de clientes. Dito isso, e considerando o guidance, né, e nós aqui, nossa Seguridade não damos guidance, mas nós temos um guidance de crédito imobiliário e comercial para 24, divulgado pela Caixa, a gente segue com a expectativa positiva para o segmento de seguros, tá? E isso tende a ter um comportamento no último trimestre do ano parecido com o que se viu ao longo de 24. Você vê que a gente está numa ascendente, né? Então, agora para 25, a gente pretende seguir nessa rota ascendente, né? Por óbvio, a cada vez que aumentamos a base, o percentual de crescimento vai ser menor, mas a gente continua com uma expectativa de crescimento, como já temos visto aí 23, 24 e esperamos também para 25, com um ambiente favorável para ampliar a penetração dos nossos produtos. Vamos lembrar, como o Edu respondeu na pergunta anterior, a gente ainda tem muito a fazer aqui na Caixa de Seguridade, muito ainda a penetrar, lembrando que é sempre com aquilo que mais se ajusta ao cliente. Então, a gente quer crescer de forma sólida e não a qualquer custo. Nossas estratégias de venda serão sempre aquelas mais adequadas e complementares à estratégia da Caixa e adequadas ao cliente, a que ele precisa. Então, diversificando nossos canais, diversificando a modernização do nosso portfólio de produtos e melhorando a experiência do cliente nas diversas plataformas de relacionamento, a gente acha que vai conseguir chegar a um resultado aí em linha com o que a gente já viu nesse TRI e também com o que verá no último TRI de 2024. Então, provavelmente tenhamos, em termos relativos, um 25 um pouco em linha com o que a gente teve, ainda que a base seja um pouco maior, tá? Então, assim, a nossa expectativa é muito boa para 25. Edu, por favor. Então, endereçando a segunda parte da sua pergunta, Caio, primeiro lugar, bom dia, claro, com relação ao resultado financeiro. De fato, você tem razão, a gente vem fazendo um esforço ao longo do último ano, um pouquinho mais de um ano, para melhorar a rentabilidade da nossa carteira de investimento. A gente vem trazer isso, o resultado disso fica muito claro quando a gente olha o histórico do nosso resultado financeiro. Mesmo agora a gente está num cenário de subida de Selic, mas mesmo quando a Selic estava caindo, nosso resultado financeiro não caiu, resultado dessa estratégia de aumentar o yield médio da carteira, principalmente dos pré-fixados. E daqui para frente o que a gente vê, Caio, é justamente a manutenção dessa estratégia mais conservadora da nossos investimentos, nosso portfólio financeiro,
de forma a justamente manter a rentabilidade no patamar próximo de 100% da Selic. A gente sabe que metade da nossa carteira, como eu falei aqui, quase metade, né, ela é pós-fixada, então ela vai ser beneficiada com o aumento da Selic, e a parte que é pré-fixada, ela tem um yield alto, médio alto, acima de 10%, 10,5%, já que foi feito antes da queda da Selic que aconteceu no começo desse ano. Então, para o ano que vem, para os próximos exercícios, cara, a gente vê uma manutenção de resultado financeiro aqui em linha com a Selic, com o 100% do DI, tá bom? Beleza, perfeito. Obrigado, Edu. Obrigado, Felipe. Nossa próxima pergunta vem do senhor Arnon Shirazi, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Fala, pessoal. Mais uma perguntinha aqui do meu lado. Essa semana foi aprovada na Câmara o projeto que cria o Marco Legal dos Seguros. Queria ouvir um pouquinho da visão de vocês. Obrigado. Arnon, tudo bom? Nós aqui ainda estamos digerindo o projeto, ainda como setor, tá? Acho que ainda temos muitas dúvidas, temos mais dúvidas, na verdade, do que certezas, ainda que a gente tenha, via associações, participado, né, e contribuído para o projeto, os impactos ainda não são tão certos na prática, tá? Então a gente ainda depende de um estudo mais aprofundado aqui no âmbito da Caixa de Seguridade. Complementando aqui a resposta do Felipe, a gente entende que deve ter um efeito positivo. São medidas que fomentam o setor de seguros. Então, em última análise, a gente tende a ser beneficiado com essas medidas, com essa nova legislação. Então, a gente, como o Felipe falou, nós estamos avaliando que tipos de efeitos práticos e na última linha vão ter, mas, como eu disse, a gente vê com otimista, visto que qualquer mudança e atualização legislativa dessa natureza, ela traz uma redução da insegurança jurídica, traz o setor como um todo, torna o setor como um todo mais atrativo para novos clientes. Então, assim, como eu falei, a gente acha que é providencial, já fazia tempo que essa lei relacionada a seguros estava em discussão no legislativo. Então, a gente está bem otimista que a gente acha que vai trazer efeitos positivos para o mercado como um todo e, consequentemente, aqui para nossas operações. Tá ótimo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ângelo Cardoso. Bom dia, parabéns pelo resultado. Em qual data ocorrerá o follow-on das ações previsto para ocorrer ainda este ano? Qual será a quantidade de ações e o valor da operação? Ângelo, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Bom dia. Ângelo, a decisão pelo follow-on no âmbito da Caixa, como já foi divulgado no nosso fato relevante, já foi tomada. Nós aqui não temos a janela, até porque não foi dada pela Caixa o momento em que acontecerá, e nós, inclusive, divulgamos em fato relevante. O que posso garantir é que são o que a Caixa já nos sinalizou, são 2,75%, né? Justamente para que a gente possa atingir os 20% de float, para manter a quantidade de ações necessárias ao novo mercado do Bovespa, o que corresponde a 82,5 milhões de ações e algo, e aqui vamos colocar uma média, porque isso depende de valor de mercado na data da eventual operação, de 1,2 bi de reais em jogo aqui no follow. Só complementando, Felipe, eu acho que é importante reforçar aqui que essa operação, né, quando for acontecer, dependendo da situação de mercado, evidentemente, ela é uma operação secundária, tá? Então, é basicamente a Caixa fazendo a venda dessas ações. Então, isso não vai afetar a distribuição de dividendo para os acionistas, não vai afetar o capital da companhia, é uma oferta secundária, tá? Isso é importante, principalmente porque a gente tem muitos investidores, pessoas físicas, e a gente viu algumas reportagens da imprensa, algumas
algumas informações até equivocadas, né, dando a entender que era uma oferta primária, que isso poderia diluir os acionistas, e não é o caso, tá? Então, só reforçando aqui que é uma oferta secundária e que não impacta nos atuais acionistas minoritários aqui da companhia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Felipe Montenegro Matos para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Hoje, digo que desde que cheguei, essa é a nossa teleconferência de maior duração, que mostra o interesse pela companhia, o que mostra que a companhia, de fato, ela está entregando os resultados esperados pela sociedade, e isso muito me orgulha. Muito obrigado, em especial ao Ângelo, ao Daniel, ao William, ao Arnon, Tiago, Antônio e o Caio pelas perguntas. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui nos ouvindo e espero contar com a presença de todos vocês na próxima teleconferência de resultados e, por óbvio, também espero estar com resultados ainda mais sólidos para a companhia. Muito obrigado. Este foi o TRI que registrou o primeiro resultado acima de 1 bilhão da companhia, espero que seja essa a nossa trilha daqui para frente, e que também registrou a nossa oportunidade de conseguir ingressar no índice Bovespa, o que muito nos orgulha. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima. A videoconferência da Caixa Seguridade está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.